Para a massa do croissant, usaremos 500 gramas de farinha, 55 gramas de açúcar, 140 gramas de leite, 140 gramas de água, 5 gramas de fermento biológico seco, 40 gramas de manteiga e 10 gramas de sal. Em um bowl, adicione o açúcar, misture bem, depois adicione o fermento biológico e misture bem. Depois vá adicionando água aos poucos e misturando. Depois de ter adicionado a água, adicione também o leite aos poucos e vá misturando. Depois que a massa estiver homogeneizada, entre com a manteiga e misture bem até a manteiga se espalhar toda pela massa. Depois termine de sovar a massa em uma bancada limpa e entre com sal. Sove novamente, até o sal se espalhar todo pela massa. Para saber se o ponto da massa está bom, faça o teste de glúten tirando um pedacinho, molhando as pontas dos dedos com óleo e esticando a massa até ela ficar bem fininha. Se ela não rasgar, é porque o ponto da massa já está bom. Com a massa já pronta, enrole-a em um plástico e leve-a a um freezer, porque temos que trabalhar com a massa bem gelada. Para laminar, precisaremos de 250 gramas de margarina para folhados e 2 plásticos. Coloque-a entre os plásticos e vá batendo com o rolo. Passe o rolo e vá dobrando as laterais até formar um quadrado de mais ou menos 1 centímetro de espessura, depois leve ao freezer. Pegue a massa já gelada e vá abrindo até formar um retângulo também de mais ou menos 1 centímetro de espessura. Com a massa já aberta, adicione a massa de margarina para folhados em formato de losango, depois feche como um envelope. Reserve em um plástico e guarde novamente no freezer. Depois de 20 minutos no freezer, polvilhe farinha de trigo em uma bancada, entre com a massa e vá abrindo-a novamente com o rolo. Tome muito cuidado nesta hora para não explodir a massa e acabar saindo a massa de manteiga. Depois de abrir a massa, você deve dobrar ela de um lado e do outro e reservar no freezer novamente dentro de um plástico. Este processo deve ser repetido 3 vezes para que a massa folhada se forme. Então este é o processo. Abra a massa, dobre a massa, leve ao freezer por 20 minutos. Abra a massa, dobre a massa, leve ao freezer por 20 minutos. Pois temos que trabalhar com essa massa gelada para que a massa de manteiga não se misture à massa de farinha. Depois de todo esse processo, abra a massa e corte a massa com uma espátula em formato de triângulos bem longos para formar os croissants. Com os triângulos já formados, eu resolvi rechear a massa com peito de peru e mussarela. Você coloca na base do triângulo e vai enrolando até formar os croissants. Depois coloque os croissants em uma forma e deixe descansar por 2 horas para deixar a massa crescer. Faça um egg wash com 2 gemas, 20 ml de leite e uma pitada de sal para pincelar os croissants. Então leve ao forno por aproximadamente 20 minutos, numa temperatura de 180 graus, e seus croissants estarão prontos, deliciosos e crocantes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.